Sabe aquela situação em que você quer delegar, sabe que precisa delegar algo para alguém, mas tem receio, tem algum medo e termina não delegando e a coisa começa a acumular e você começa a ter que apagar incêndios e se enfiar ali no operacional? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre isso nessa masterclass aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma masterclass aqui da Octus. Hoje à noite vai ser sobre uma competência nem tão falada, né? Nem tão medida e nem tão pesquisada, mas é tão fundamental quanto competências como feedback, ah, várias outras competências que um líder precisa ter para obter resultados. Talvez seja uma das principais e mais desafiadoras competências, que é a competência de saber delegar, tá? Até porque liderança implica justamente em você saber levar uma equipe a atingir determinado resultado, levar uma equipe a se superar, a atingir alta performance, a atingir novos patamares, a se desenvolver. E não tem como você fazer isso se você não delegar, se você não distribuir adequadamente, não encaixar as pessoas nos lugares mais adequados, não considerar os pontos fortes e as competências de cada uma dessas pessoas, os pontos fracos também, né, os pontos a serem desenvolvidos. Então, tudo isso faz parte do âmbito da liderança, de fato, né? Então, se você tem medo de delegar, tem dificuldade de delegar, ou tem medo de perder o poder, por exemplo, que acha que tem. O poder muitas vezes está mais relacionado ao cargo, e o poder, quando ele é dividido, é que ele, de fato, é um poder legítimo, é um poder positivo, né? E que vai trazer resultado para a equipe e para a empresa, tá? É, então, a gente vai nessa pegada aqui durante essa próxima hora. Joia, então vamos lá. Delegar sem medo, um difícil desafio da liderança. A delegação, eu coloquei delegar sem medo, porque na grande maioria das vezes, quando há um problema de delegação, esse problema se dá por conta de alguns medos do líder, e que muitas vezes são medos que nem ele se dá conta. A gente vai discutir sobre isso, vai dar um foco sobre isso daqui a pouquinho. Ou por conta do medo, né? Na verdade, o líder ele quer, de alguma maneira, desenvolver equipe, ele sabe que precisa da equipe, ele sabe que precisa atingir resultados através das pessoas, mas ele tem alguns receios, né? E uma outra forma de bloqueio em relação à delegação dentro das organizações é a relação com o poder. Algumas pessoas que acreditam que o poder ou a posição que ocupam, né, trazem a ele um determinado poder, ou aquele poder egoísta, sabe? Aquele poder tóxico que está na cabeça dele, né? Eu costumo dizer, inclusive tem até um slide que a gente vai abordar sobre isso. é, Às vezes, algumas pessoas se fascinam pelo poder ou pela autoridade que um determinado cargo traz, né, em seu olho, e trazem para si uma espécie de conquista que não existe, né? A liderança é uma posição que tem maiores responsabilidades. A liderança em si, a liderança legítima, ela é uma liderança que sabe lidar com o poder e sabe que ela tem que dividir poder para que ela atinja resultados. A gente vai conversar um pouco sobre isso já já. Eu tenho lidado com esse tema da delegação como um ponto de virada na liderança, quando a gente fala de novas maneiras de compreender a, a delegação, né?
Então, olha só, a maturidade da liderança, ela começa quando o líder deixa de ser indispensável, né? Vocês entenderam bem. Quando o líder deixa de ser indispensável. Ou seja, maturidade do líder é atingida quando ele percebe que ele faz parte da equipe, ele é mais um facilitador da equipe, é aquele que conduz a equipe nas dificuldades que ela possa vir a ter, é aquele que está dando mais apoio do que efetivamente se destacando, sendo uma pessoa indispensável. Quando ele percebe que ele pode sim ser alguém substituído em uma série de tarefas, né, e começa a realmente delegar, a literalmente delegar essas tarefas para a equipe, isso significa um novo patamar de maturidade. Basta a gente refletir pelo seguinte, é uma das coisas que eu mais insisto sempre que eu estou gravando, ou dando algum treinamento, alguma palestra, né? As pessoas gostam de trabalhar, de participar, de fazer parte de uma equipe de líderes que delegam, que valorizam, que ajudam, que dão apoio, que incentivam. É o que torna as pessoas engajadas dentro das organizações. E, infelizmente, muitos líderes ainda não compreenderam isso. Quando você é um líder que vale a pena, que mostra caminhos, está focado em manter a pessoa em contínuo desenvolvimento, destravando bloqueios, quem é que não gosta de trabalhar com um líder assim? A isso a gente chama de um líder maduro. E dentro dessas competências, desse rol de ações, está ali, até com certo destaque, a delegação. Então, por que delegar? Para que delegar, afinal? Delegar traz uma série de vantagens, uma série de coisas positivas para o líder e para os colaboradores. Então, para o líder, libera tempo para o estratégico. A gente vê, uma das coisas que a gente vê muito por aí é o termo. Quando a gente fala no termo apagar incêndio, né, já virou chavão, todo mundo sabe do que eu estou me referindo. Então, existem muitos líderes batendo cabeça para cima e para baixo, apagando incêndio, justamente porque não delegam, né? Muitas vezes estão ali correndo para apagar incêndio porque acham que estão sendo mais úteis, né? Apagando incêndio, resolvendo problemas, ao invés de estarem focados na gestão em si, no estratégico. Então, quando você delega, uma das grandes vantagens é que você passa a ter tempo e foco para lidar com a parte estratégica da tua equipe. Ah, mas eu sou um líder de primeira linha, estou começando agora, tal. Eu tenho uma parte estratégica? Tem. Faz parte da estratégia você ter um plano de desenvolvimento dos seus colaboradores. Faz parte da estratégia você entender como o processo que o seu setor está inserido, como ele interfere nos resultados e na estratégia da organização, tá? Então, quando a gente fala sobre liberar tempo para o estratégico, é justamente isso, fazer a gestão, inclusive, das pessoas, fazer planejamento, buscar formas de melhorar processos, ambiente de trabalho, enfim, ter tempo, né? Mas não, como eu disse, existem líderes que não delegam porque se eu delegar, eu não vou ter o que fazer. Poxa, não é por aí, né? Então, uma das vantagens da delegação, libera tempo para o estratégico, aumenta foco e clareza de prioridades. Como eu disse, lidar com a estratégia, lidar com a gestão das pessoas, lidar com o desenvolvimento. O líder ele precisa ter foco nessas coisas. Aquilo que, via de regra, é rotineiro, é operacional, isso tem que ser delegado. Isso deve ser delegado. Ah, mas se eu trabalho numa equipe em que eu não tenho necessariamente rotinas a serem cumpridas.
porque não é tão incomum. Mas é a típica situação que a gente até vai ver também lá na frente, existe um limite de nível de delegação que você pode dar para a equipe. E delegar reduz estresse e sobrecarga. Bom, já falamos aqui sobre sobrecarga, né? Aquele líder que carrega o piano sozinho, vamos dizer assim, quer resolver tudo, quer tomar todas as decisões, ou, o que é bastante característico, um líder controlador, que faz a microgestão, o microgerenciamento. Então, ele traz uma carga para cima de si que gera ansiedade, vai gerar atrasos, com certeza, na rotina do pessoal, gera estresse, porque gera conflitos. A delegação reduz esse tipo de coisa que é normal no ambiente de trabalho, né? Vou até fazer um parênteses aqui, eu acho complicado quando algumas pessoas dizem, não, lá onde eu trabalho existe muita pressão, né? É lógico que existe aquela pressão nociva, existe aquela pressão tóxica em algumas empresas, mas que eu conheça, né, praticamente não existem empresas onde não haja algum nível de pressão. Metas são uma forma de pressão, né? Desafios, onde você está ali no limite razoável para crescer, para desenvolver, para produzir, né? A pressão sempre existe, ok? Agora, quando você tem tudo concentrado numa única pessoa, geralmente o chefe, o líder, né, a coisa fica tóxica. Então, a necessidade de delegar para reduzir estresse e sobrecarga. E para a equipe, por que delegar? A delegação, gente, muita gente não percebe isso. Delegação não é necessariamente você trazer gente para te ajudar a realizar alguma coisa. Isso não é delegação. A delegação, o melhor tipo de delegação é aquela que você promove o crescimento do pessoal, o crescimento da equipe, o desenvolvimento profissional, tá? Em forma de desafios, em forma de, obviamente, novos aprendizados, novas competências que precisam ser desenvolvidas para que se cumpra aquela tarefa que foi delegada. Então, eu acho esse como um dos principais, talvez o principal benefício da delegação para as pessoas, o seu desenvolvimento, tá? Autonomia e engajamento. A autonomia é justamente a outra maneira que a gente tem de chamar de maturidade. Autonomia tem a ver com alta performance. Autonomia é você ter condições de tomar as decisões que são inerentes ao seu trabalho. Você saber estar preparado para tomar essas decisões e não depender do chefe para tomar uma decisão rotineira, para tomar uma decisão do processo, né? Há muitas vezes até para tomar uma decisão do inesperado. Quantas e quantas decisões são tomadas, boas decisões devem ser tomadas, quando a gente vai decidir algo novo sob a luz da missão da empresa, por exemplo. Então, isso faz com que as pessoas se sintam mais donas do seu trabalho, se sintam mais engajadas, se sintam mais úteis, né? Se sintam melhores, se sintam em desenvolvimento, ok? Então, essa é uma outra grande vantagem da delegação, no caso aqui, em relação à equipe. Eu coloquei aqui mais uma. E quando há delegação, há uma melhoria na comunicação e nos resultados. Como eu disse, quando há uma concentração no líder das decisões, da distribuição de tarefas, há um acúmulo de trabalho parado, muitas vezes, consequentemente atrasos, consequentemente gente desmotivada. Quando a delegação
é bem feita, é bem conduzida pelo líder, ele melhora ali a comunicação da equipe e os resultados passam a ser positivos, né? Bons resultados, e resultados da equipe, resultados coletivos, como está aí no slide. Então, essas aqui são algumas das vantagens, ou eu não diria nem vantagens, da necessidade de delegação efetiva. E as principais consequências da falta de delegação? Nesse slide anterior, a gente até já comentou sobre algumas delas, né? Mas aqui a gente vai focar mais um pouco. Então, aí tá, a falta de delegação, a sobrecarga e a sensação de estar apagando incêndio todos os dias, né? E como eu disse, infelizmente, existem gestores, eu conheço gestores que se sentem mais validados quando eles estão sobrecarregados, apagando incêndio. Ah, eu estou ocupado, sensação de estar ocupado. Poxa, que vantagem. Quando ele chega no nível desse, é porque está deixando de tomar uma série de decisões estratégicas, por exemplo, né? Decisões de gestão, decisões em que o líder de fato precisa agir e decidir. Falta de tempo para o que é tarefa do líder. Reparem que eu estou meio que até insistindo aqui. Tarefa do líder, ou tarefas do líder, estão principalmente relacionadas à gestão e estratégia. Estão relacionadas a processos, desenvolvimento da equipe, a cultura da empresa, observar se a cultura da empresa, o clima do seu setor, por exemplo, do seu departamento de trabalho, a relação com clientes, por exemplo. Enfim, são responsabilidades que vão muito além da rotineira, da operacional, com as quais, como eu estava dizendo, alguns líderes fazem questão de se envolver, né? Outra consequência da falta de delegação, né? Você ter uma equipe dependente para tudo, é uma equipe controlada, né? Aliás, controlada deve até ser, mas exageradamente controlada, né? É uma equipe passiva, sabe? A equipe passiva, eu até colocaria da seguinte maneira: é aquela equipe que já desistiu, sabe? As pessoas muitas vezes desistem dos seus líderes, dos seus gestores, né? Que nessa situação talvez nem seja líder de fato, né? Mas as pessoas desistem quando elas percebem que o líder não delega, que o líder concentra, que o líder, isso aqui é difícil, deixa eu cuidar disso daqui, deixa isso aqui para mim. Você não sabe fazer isso. Do líder, as pessoas desistem do líder que não está preocupada com o seu desenvolvimento, com o seu aprendizado. As pessoas desistem. E fica aquele clima morno, né? A equipe passa a ser uma equipe passiva. Consequência, inclusive, disso, alta rotatividade. A equipe também passa a ter pessoas, obviamente, pessoas passivas tendem a se desengajar e se desmotivar, né? E daí, muitas vezes, a empresa tem lá um certo nível de rotatividade, de turnover, que não consegue compreender. Poxa, o que será? Será que é salário? Será que são benefícios? O que é que está acontecendo? Muitas vezes, delegação, né? O foco do gestor em desenvolver a equipe através da delegação. Outra consequência da falta de delegação, a perda da velocidade nas decisões. As decisões passam a ser mais morosas. Afinal de contas, elas estão concentradas em alguém que está carregando o mundo nas costas, está tomando outras decisões, está apagando incêndios, né? Isso atrasa. Eu acho que vários de vocês já conheceram situações em que alguma decisão precisa ser tomada ali naquele dia, naquela tarde, e cadê o gestor? Está em reuniões, está em outros lugares, enfim.
não deu autonomia para as pessoas decidirem, concentrou tudo nele e não tem tempo, atrasa, né? Eu já, eu inclusive conheci recentemente uma empresa que estava perdendo vários clientes, por quê? Aliás, perdão, clientes não, parcerias com fornecedores, estava, enfim, perdendo comercialmente em muitos aspectos. Por quê? Porque várias decisões estratégicas, comerciais, em termos de preço, linhas de produto, estratégias de promoções, estavam sendo perdidas, né? Estavam sendo tomadas muito fora do tempo. Por quê? A empresa se tornou um grande elefante que não sabia dançar, não andava, por conta da falta de delegação de outras pessoas decidindo. A coisa se concentrava demais em duas ou três, no diretor comercial, no gerente comercial e, às vezes, no gerente de marketing. E estava ali. Então, quando eles não tinham tempo, adiava a reunião, adiava a reunião, adiava a reunião. Quando descobriam, né, o que precisava ser feito, já era tarde demais. O concorrente já tinha feito primeiro, já tinha resolvido isso antes com o fornecedor, com o mercado. E repare, esse é mais um tipo de problema que muito dificilmente você vai ver numa planilha lá de controle de custos, de controle de investimentos. Não tem isso. Ah, nós gastamos tanto por conta da falta de delegação. Você não vai achar isso. É uma perda invisível, um prejuízo. Quer dizer, o prejuízo é visível, a causa é que é invisível. Tá? Estresse, risco de burnout, né? O líder se torna barreira para o crescimento dos seus liderados, da sua equipe, dos colaboradores, porque ele está limitando o potencial da equipe, né? Como eu disse até no slide anterior, a delegação é uma excelente oportunidade de desenvolvimento da equipe. Então, muitas vezes o líder passa a ser a barreira, em vez de ser aquele que promove o crescimento. E a raiz de tudo isso não é a falta de técnica. A raiz de tudo isso é uma questão de comportamento, é uma questão de medo. Como eu comentei lá no comecinho do nosso bate-papo, né? Existem duas formas aí que a gente enxerga. Eu vou detalhar nos próximos slides. O medo ou aquela sede tóxica de poder, de concentrar poder pelo poder, que é uma outra coisa que não faz sentido, né? A gente vai discutir aqui já já. Mas vamos enfocar um pouco nessa questão do medo. Por quê? O medo, ele é algo natural e ele acompanha, inclusive, excelentes líderes, pessoas respeitadas, pessoas que conduzem bem a equipe, e tal, mas que têm dificuldade de dar feedback adequadamente, manter a equipe engajada, mas tem uma certa dificuldade para delegar. Eu coloquei que eu chamei os medos invisíveis da liderança, né? Mas quando a gente toma consciência desses medos, eles passam a ser muito visíveis. Então, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu estou vendo que algumas pessoas estão chegando e eu tive um problema meio sério aqui. Eu não estou conseguindo ouvir. Meu áudio está ruim. E eu tenho alguém aqui do meu lado, a Mirabelle está aqui comigo, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa a qualquer tempo, a qualquer momento, por favor, usem o chat, tá certo? A Mirabelle me interrompe aqui, a gente lê e bate um papo. Combinado? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Voltando. Então, os medos invisíveis da liderança, como eu estava dizendo, eles são invisíveis até o momento que a gente toma consciência deles, tá? A partir do momento que a gente compreende, eles passam a ser visíveis e passam a ser inimigos, vamos dizer assim, passíveis da gente combatê-los, saber como lidar com eles, né?
Afinal de contas, o medo é uma emoção que vai sempre existir, né? Mas como lidar com isso? Então, por exemplo, um dos medos, o medo de perder o controle. A gente vai entrar em mais detalhes já já, vamos entender quais medos. Um outro medo que faz com que a gente não delegue, o medo de o trabalho não sair tão bem feito quanto eu faria. Esse é um medo que eu tive, eu me peguei com esse medo há alguns anos atrás, porque eu não delegava as tarefas mais complicadas lá no... Era o Departamento de Recursos Humanos, eu era o gestor lá, então eu não confiava que as pessoas fossem fazer tão bem quanto eu, ou tão rápido, né? Então o que que eu fazia? Concentrava. Até um dia que alguém me deu um puxãozinho de orelha. Quem foi? Uma das minhas funcionárias. E aí foi um feedback, né, que ela me deu. E a sorte dela é que eu estava aberto ao feedback, porque muitos líderes não estão abertos a esse tipo de feedback, né? Mas eu estava aberto e, na verdade, foi o que eu fiz. Eu fui checar com as outras pessoas do setor se elas tinham a mesma impressão. E, para minha surpresa, nossa, eu não acreditava naquilo. Eu realmente não estava sabendo delegar, justamente por esse receio. Então, o que fazer? A gente vai discutir sobre isso já já. O medo de ser visto como preguiçoso. Eu vou até colocar, e muito mais até o segundo, o medo de ser visto como desnecessário. Muitas vezes o gestor não delega, porque se eu delegar isso daqui, eu vou ficar mais folgado, vou ficar mais tranquilo. Eles vão perceber e vão achar que eu sou um preguiçoso, que eu sou um folgado. Ou até, da pior das situações, que eu sou desnecessário aqui na equipe, né? É um medo. O medo de que o liderado brilhe mais, né? Ou ameace a sua posição, né? São medos legítimos, são medos que de fato acontecem na cabeça de alguns gestores. Por isso eles não delegam. Medo de expor as próprias limitações, talvez até relacionado a alguns outros medos. Alguns líderes acham que eles não podem demonstrar de forma alguma vulnerabilidade, fraqueza, dúvida, incerteza, né? Pedir algum favor, pedir para alguém explicar algo. Ele não pode demonstrar que tem algumas dificuldades. Então, ele tem medo de expor isso. Se ele delegar, ele vai expor, né? Então, ele tem esse medo. E aquela ilusão de que se ele fizer, que eu até disse que eu tive essa ilusão também, né? Aquela ilusão de que é mais rápido fazer eu mesmo. Não é mais rápido fazer você mesmo. É lógico, se é algo ali, e geralmente os incêndios são urgentes, né? Se é algo ali urgente, você tende pô, peraí, eu sei fazer e eu não tenho tempo para ensinar alguém a fazer. Então deixa aqui que eu faço. E aí pega aquele trabalho. E aí vem o segundo. E eu vou acumulando, né? Então eu tenho a ilusão de que como eu faço tudo isso aqui mais rápido, essas 5, 6, 7 coisas diferentes aqui, é melhor eu ir fazendo cada uma delas do que delegar, né? Eu faço mais rápido, né? Isso é uma ilusão bastante comum. Então, eu queria destacar, eu coloquei eles em 4 grupos, eu queria destacar esses aqui, ó. Medo de perder o controle. Ele acontece por quê? Por conta dessa crença de que ele tem que saber tudo o que está acontecendo ali no setor. Ele tem que saber o que está acontecendo. Aqui eu posso até incluir, olha, se alguém precisar de alguma informação em outro setor, tem que passar por mim. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Por quê? Por que tem que saber de absolutamente tudo? E, aliás, deixa eu até colocar, a próxima linha a gente coloca aqui, ó, né? Qual é o efeito que isso causa? Microgestão. Eu estou ali controlando todos os números, como é que você
elabora uma determinada planilha para controlar ah, o volume de estoque, a maneira como está sendo gerido uma determinada linha de produtos, enfim. Né? Por que que eu preciso saber como foi a planilha? Por que que eu preciso saber, por exemplo, uma vez eu estava numa reunião com um gestor que ele queria saber como é que um supervisor do estoque, da logística, ele queria saber como é que ele verificava a quilometragem das motos, em que dia em que horário, em que hora do dia ele checava a quilometragem das motos, como é que ele fazia para saber se o motoqueiro tinha saído da rota, como é que ele sabia como é que o motoqueiro levava dinheiro para o troco lá das entregas que ele tinha que fazer. Enfim, detalhes que, na verdade, demonstram o quê? Uma absoluta falta de confiança no gestor daquela equipe. Né? Era um diretor querendo, conversando com um gestor da equipe de logística. Tá? Poxa, isso é uma microgestão absurda. Isso, inclusive, desgasta, irrita, sabe? Desmotiva no caso, esse exemplo, no caso, o gestor direto da logística. Né? Poxa, será que ele não confia? Será que eu não sei o horário, o momento, como colher a quilometragem de uma moto, por exemplo? Então, ele vai fazendo isso e ele vai participando de uma série de reuniões para saber detalhes e mais detalhes do que está acontecendo e vai acumulando o seu trabalho de gestão, o seu trabalho de gestão da estratégia, assuntos de desenvolvimento da equipe. Por quê? Por causa do medo de perder o controle de tudo que está acontecendo. Ele tem medo que a equipe erre, tem medo dos erros da equipe. Ele tem uma crença ou insegurança sobre a capacidade dos colaboradores. E isso é um contrassenso absurdo, né? Até porque ele é o responsável por desenvolver a capacidade dos colaboradores. Então, é um excelente sinal de alerta quando você, como gestor, pensa assim: não, eu não vou delegar porque ele não vai saber fazer isso. Opa, peraí. Esse saber fazer isso significa que ele não foi treinado. É algo que diz respeito à função do funcionário ou ao funcionamento ali do processo da equipe, né? Será que ele aprender não vai desenvolvê-lo um pouco mais? Não vai, inclusive, preparar alguém para resolver esse problema, caso ele venha acontecer novamente? Desenvolver essa pessoa, será que não vai trazer mais luz, mais mentes para solucionar determinados problemas? Né? Então, quando ele se pega nessa crença, ele bloqueia oportunidades de desenvolvimento, bloqueia. Estamos falando, inclusive, de desenvolvimento psicológico, sabe? O engajamento, motivação, como eu disse, a vontade de resolver problemas, é o que torna, inclusive, a equipe passiva, sabe? Aquela equipe morna, né? E que alimenta cada vez mais o indicador lá de turnover da empresa. Tá? Um outro medo de parecer desnecessário. Eu comentei também, né, no slide anterior, ele tem medo de parecer desnecessário, quando ele tem medo de ser visto como alguém que não faz falta para a equipe. Né? Então, é uma crença de que ele deve estar no centro de tudo. Eu acredito que ele tem que estar no centro de tudo. Ou, se a equipe tiver autonomia, né, não vai mais precisar dele. Tá? Ele tem medo disso. O efeito é apego ao operacional e perda de visão estratégica. Tem um livro do Ram Charan que se chama é, Pipeline da Liderança. Né? Ele aborda isso. É muito comum quando a pessoa deixa de ser líder de si mesmo
e passa a liderar uma pequena equipe. É o primeiro nível de liderança ali, liderança operacional. Ele tem, geralmente, esse tipo de novo líder, ele tem uma dificuldade extrema de sair do operacional, de se ver fora da operação em si, né? De não se envolver na solução dos problemas que as pessoas da equipe é que têm que solucionar. E se elas não solucionam, elas precisam ser treinadas para isso. Mas então é muito comum isso no novo líder. Ele tem esse apego muito forte ainda a mostrar que ele entende do assunto, ele entende do que é que a equipe dele produz, né? O líder, ele é mais um facilitador da equipe, é um desenvolvedor da equipe, não, né? Ele não tem que estar enfiado o tempo inteiro no operacional de forma alguma. E aí, consequentemente, ele perde a visão estratégica, que é a sua principal, uma de suas principais tarefas, a gestão, como eu disse, é, das pessoas, dos processos, do relacionamento com outros setores, né, que a gente chama aí da política organizacional. Precisa cuidar disso. Melhorias, não está enfiado ali no operacional. E o quarto medo, medo do confronto. É daquele gestor que ele evita feedbacks, evita conversas difíceis. Então, ele, para evitar conflitos, ele acredita que vai evitar conflitos, retrabalho, atraso, desmotivação, se ele não delegar. Então, ele tem medo do confronto. E aí ele não delega. Esse tipo de gestor que tem medo de ser assertivo com a equipe, de falar, olha, nesse ponto aqui, vocês cometeram esse pequeno erro, isso precisa ser ajustado. E, infelizmente, é muito comum na liderança. Isso eu quase sempre falo, que eu me deparo muito com um gestor que tem medo de ficar mal na fita, sabe? Com a sua equipe. Ele não é um gestor assertivo. Então, esses quatro medos aí são os que povoam a cabeça daquele gestor que morre de medo de delegar, que não delega. Então, como lidar com o medo de delegar? O medo, ele é uma reação natural, ele é uma emoção, né? E emoções você não consegue controlar. Então, ele não desaparece, mas ele pode ser gerenciado. Então, lide com o medo de forma consciente e estratégica. Então, nesse ponto aqui, eu até gostaria de comentar o seguinte: lá no final do nosso bate-papo, eu vou apresentar rapidamente a vocês o principal programa de desenvolvimento da Octus, desenvolvimento de líderes. E a primeira coisa que qualquer pessoa que aspira à liderança deve ser treinada, deve ser desenvolvida, é com relação à inteligência emocional, a compreensão de suas emoções, a como geri-las, né, como gerenciar as suas emoções, a compreensão das emoções do outro, né, onde entra muito a empatia, desenvolvimento da empatia, da assertividade, e como lidar com a emoção do outro. Mas voltando, ele precisa aprender a lidar de forma consciente e estratégica com essa emoção, que é o medo. Daí fica a dica. Ele precisa ter um certo grau de inteligência emocional para lidar com isso. Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, falei sobre os medos, tá? E uma outra coisa que complica aí a questão da delegação quando, eu acho até mais, eu digo complica porque eu acho mais complicado, é mais difícil lidar quando você tem um gestor que não delega por uma questão de poder, pelo poder.
Não é uma questão de medo, de receio, como esses 4 grupos, por exemplo, que a gente acaba de falar. Existem pessoas que são corrompidas pelo poder, vamos dizer assim, que o cargo lhe traz, né? Um cargo de liderança. Assumem um cargo de liderança pensando no poder, nas regalias que o cargo trará, no respeito que ele acredita que terá dos outros, dos seus colegas, né? Poder pelo poder. Então, nesse caso, o poder é algo natural, é algo que existe, deve-se saber lidar com ele, né? Mas ele corrompe algumas pessoas. Por isso que eu coloquei esse título dessa maneira. Ele corrompe. Algumas pessoas esquecem de que eles estão ali para fazer com que a equipe dê resultados. Esquece disso. Ele está mais preocupado com o seu ego, em relação às pessoas, a mostrar quem ele pode ser, quem ele é, ou algum tipo de poder nocivo, vamos dizer assim, do que estar preocupado em desenvolver gente, em atingir resultados, em trazer uma equipe unida. Felizmente ainda tem gente assim. E aí realmente é muito mais difícil quando a gente tem um líder com esse tipo, um líder não, né? Porque não é líder um cara desse, né? Isso é um líder tóxico, como muitas pessoas chamam. E se um líder é tóxico, se ele é tóxico, ele não é líder. Eu vivo batendo nessa tecla. Eu não consigo enxergar como líder alguém que seja tóxico, alguém que faz mal à equipe, né? Alguém que não bloqueia a equipe, que não delega. Então ele esquece. E aí é muito mais difícil, porque já não é mais uma questão de lidar com a emoção, né? Como com o medo. Aí já é uma questão de lidar um pouco de caráter, um pouco de valores. Cabe à alta administração, quando vai colocar alguém numa posição de liderança, verificar se esse poder nocivo é um dos valores daquela pessoa que está pleiteando ser promovida, porque alguém está pensando em promovê-la, né? Às vezes a gente tem um excelente técnico, um excelente engenheiro, mas está lá no meio dos valores dele esse tipo de coisa, né? O poder pelo poder, né? A soberba. Esse tipo de gestor dificilmente vai delegar da maneira adequada, da maneira efetiva. Uma coisa que eu já notei em alguns livros que falam sobre delegação, existe é quase que um sinônimo a questão da delegação com empoderamento, empowerment. O empoderar os membros da equipe é dar-lhes espaço para que se tornem a sua melhor versão do trabalho, né? Empoderar é dar a oportunidade para que as pessoas possam crescer e possam se tornar cada vez melhores. Gente, tem alguma coisa no chat? Dê para mim, Mirabel. Tem uma teoria. O poder é o amplificador do caráter. Gostei. Quem comentou isso? Heródoto. Heródoto, muito obrigado pelo comentário, Heródoto. O poder é o multiplicador do caráter. Amplificador. Amplificador do caráter. Eu não conhecia. Muito obrigado, foi uma ótima colaboração, né? É bem por aí. E quando você tem, mas vamos até colocar vamos interpretar a tua colocação pelo lado positivo. Quando você tem poder, é o que está aí na primeira frase. Quanto mais poder você dá, ou seja, se você tem o caráter de compreender que o poder ele pode ser dividido e deve ser dividido, né? Você tem cada vez mais poder, porque você passa a ter uma equipe poderosa. Você passa a ter uma equipe que divide esse poder, que divide os resultados, que divide o crescimento juntos, né? Então, empoderar o membro da equipe é dar-lhes espaço para se tornarem a sua melhor versão no trabalho. Quando a gente fala em melhor versão no trabalho, a gente está falando em alta performance, tá?
Então, os líderes que empoderam, que delegam, que buscam alta performance, eles focam no suporte em vez da microgestão. Eu estou aqui não para ficar observando detalhes de como você está fazendo a coisa. Né? Eu estou aqui para lhe dar suporte, para lhe abrir caminhos. Eu estou aqui para ser um facilitador para que você realize o seu trabalho de maneira cada vez melhor. Ele foca no suporte, está ali para ajudar, para contribuir, para fazer crescer, e não para ficar vigiando o que e como cada um está fazendo ou com quem está conversando. Então, uma outra característica desse tipo de líder que empodera, infelizmente eu já escutei, e isso inclusive até na minha Líquido de empresa, carbonato. eu escutei uma gestora uma vez falando, não, eu só confio, eu só vou dar confiança em quem me conquista Não, posso primeiro. Enquanto isso, eu estou desconfiando de todo mundo. Essa pessoa não durou muito tempo, não, como gestora, sabe? Achei terrível, né? O líder, cabe ao líder conquistar a confiança das pessoas, né? Então, ele conquista a confiança das pessoas, primeiramente, confiando. Confiando no caráter, confiando no caso da delegação aqui, não da delegação, confiando na capacidade, né, de desenvolvimento dessas pessoas, de aprendizado e de profissionalismo. Os líderes que empoderam seus colaboradores fornecem os recursos para superar os desafios. É para isso que o líder está lá. Repito, ele é um facilitador. Ele é aquele que desbloqueia o caminho quando encontra pedras, né? Alguma equipe precisa de recursos ou precisa da autorização da diretoria. Cabe ao líder ir lá e defender a equipe e mostrar por que a equipe precisa disso, o que a equipe está planejando, né? Ajudar a equipe, apoiar a equipe, facilitar o trabalho da equipe. E, mais uma vez, desenvolver a equipe, né? Então, os líderes que empoderam têm essas características aí. Mais uma. Os líderes, de fato, líderes legítimos e que empoderam seus colaboradores, eles relacionam autonomia à alta performance. Autonomia é capacidade de tomar conta ali do seu trabalho, capacidade de decidir, né? Estamos falando do profissional, do operador, do colaborador, né? Isso é autonomia. Então, ele relaciona a autonomia à alta performance. Um funcionário sem plena autonomia daquilo que ele faz, sem poder de decisão, sem saber para que ele está fazendo as coisas, jamais pode ser considerado um profissional de alta performance. Não é. Tem como. Como lidar com medo de delegar? Então, a primeira coisa, reconheça o medo. Perceba. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Como eu fiz o meu exemplo, né? Eu comentei que eu tinha, deixa eu fazer que eu faço mais rápido, né? Eu tenho um problema, eu sou meio perfeccionista. Eu tenho uma dificuldade de dar. Isso já me atrapalhou muito, né? De fato, que é um perfeccionismo. Quando, não, eu vou fazer melhor, né? Eu vou fazer melhor. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu identifiquei o perfeccionismo, tinha consciência disso, né? Fui em busca de ferramentas para lidar com isso em relação à minha equipe. Como, por exemplo, ter absoluta consciência, já que o meu trabalho era tão bom, eu tinha como obrigação, eu tomei isso como desafio e obrigação, trazer as pessoas da minha equipe a se desenvolverem a tal ponto que chegassem ao meu nível e além, ou seja, ao nível que pudessem me surpreender. E confesso a vocês, foi muito prazeroso, né? Todos os momentos em que eu atingi esse nível, que eu conquistei, que eu consegui fazer com que pessoas, eu me senti assim uma espécie de catapulta, né?
que eu consegui fazer com que as pessoas fossem além de mim, em termos de conhecimento, em termos de habilidade em alguma coisa, que me surpreendiam, me surpreenderam. Isso é muito bom, muito gostoso, esse tipo de coisa. Então, mas para isso, o que que eu precisei fazer? Eu reconhecer o medo. Aí a questão da inteligência emocional, a busca da autoconsciência, reconhecer a emoção, reconhecer o medo e admitir. Você não precisa sair aos quatro ventos. Você pode fazer um trabalho de autoconhecimento que ajude uma mentoria, né? Que ajude a você trabalhar isso. Então, qual é o seu medo? Identifique de onde vem. Em seguida, tenta, busque reestruturar a sua crença. Perceba que cada um daqueles medos eu relacionei como exemplos eu relacionei algumas crenças como exemplos, né? E ali eu não esgotei naturalmente todas as crenças, né? Eu não esgotei todas as crenças, né? É, então, tente identificar o que é uma crença, o que é a sua crença, e, se possível, aí eu realmente recomendo a ajuda de um profissional, né, que saiba trabalhar com isso, técnicas de coaching, o mentoring também faz isso muito bem, né? É uma ajuda bastante interessante, que vai te ajudar a bombardear a sua própria crença, coisa que muitas vezes para você é difícil. A crença é algo muito arraigado. Você traz desde lá de trás, né? Então, reestruture a sua crença. Por exemplo, delegar não é perder poder, né? A gente, não, se eu delegar, essa é uma das crenças, né? Se eu delegar, eu vou perder poder aqui, né? Eu posso perder poder. Então, delegar não é perder poder, é multiplicá-lo. Trabalhe isso. Por exemplo, vou voltar novamente ao meu exemplo, né, quando eu disse eu, da dificuldade que eu tive por conta do meu perfeccionismo. Eu mudei a crença para o seguinte: eu posso tornar essas pessoas melhores do que eu. É meu dever fazer isso. Eu acredito, tanto que eu tenho essa crença muito arraigada, não só para mim, mas como o meu conceito de liderança. E vocês já me ouviram falar isso aqui já hoje, inclusive. Cabe ao líder, é papel do líder desenvolver a sua equipe, sabe? Torná-los até melhor. Isso é uma crença muito forte. Então, o papel do líder é criar autonomia, não independência. Ok? Débora falou, delegar é abrir espaço para você mesmo subir. É, também, né? Você se... Aí é que tá, né, Débora? É uma das coisas que eu estava comentando agora há pouco. Quando você delega, você, inclusive, tem espaço tem tempo para focar em como se desenvolver, em como desenvolver a equipe, em pensamento estratégico, desenvolver novas formas de gestão, não é? Eu acho que parte bem com o que você colocou aí. O terceiro passo: aplique confiança progressiva, que a gente vai ver agora em seguida, que são os 7 níveis de delegação, né? Use os níveis como ferramenta de exposição gradual ao seu medo como líder, ok? Vamos entender isso daqui já já. 7 níveis de delegação. Esses níveis de delegação, como já é tranquilo da gente subentender, ele implica justamente em você sair de um ponto mais simples, né, de contato, de delegação com o seu colaborador, até a autonomia plena, ok? Então, no primeiro nível, você tem que fazer, né? Dizer, vou entrar em detalhes daqui a pouquinho sobre cada um desses pontos. É dizer o que tem que ser feito, né? Faça. Vender, então aqui já está, né? Dá para subentender. Vender a ideia, e já há um convencimento. Consultar, o que você acha?
concordar. Então, aqui, eu como líder e a equipe precisa concordar com a decisão. Aí, repare que aqui o líder começa a dividir bem aí a sua autonomia, o seu poder, né? Aconselhar do nível. Repare que aqui no aconselhar já não sou eu, líder, que estou decidindo, né? Já é o comecinho da autonomia. Perguntar, obrigado, já. Perguntar, né? Como vocês vão fazer? E delegar, né? Aqui, delegar com plena autonomia, ou seja, façam. De certa maneira é assim, façam e eu não quero nem saber como. Esse é o sonho da delegação, né? É o sonho. Repare que até isso que eu tô... Façam. Quando eu digo assim, façam, eu não quero nem saber como vocês vão fazer, isso é um altíssimo grau de confiança. É entender que eu estou lidando com uma equipe de alta performance, uma equipe desenvolvida que sabe decidir e que eu preciso controlar os resultados, controlar os limites ali. Não microgerenciar, né? Estou longe de querer saber detalhes de como as coisas são feitas, ok? Então, esses são os 7 níveis da delegação. Como é que eles... Ah, sim, repare. Quanto mais alto o nível de delegação, maior o nível de confiança, né? E do líder em relação às pessoas, e maior o nível de maturidade da equipe e autonomia, naturalmente. Então, aqui, quando você diz o que deve ser feito, você decide o que precisa ser feito e explica o porquê, né? Quantas e quantas cabeçadas são dadas por aí porque o líder ele decide o que precisa ser feito e não explica por quê. É muito comum isso. Vai lá e faz. Faz o que eu estou mandando, né? Essa frase é infeliz. Faz o que eu estou mandando. Então, ele decide e explica o porquê. Então, reparem que já vários gestores já não entram nem no nível mais baixo aqui de delegação. Consiste em explicar por que você pediu para a pessoa fazer, né? Mas isso aí vai ser uma rotina, ele vai fazer todo dia. Sim, mais ainda, a pessoa precisa saber por que precisa fazer. No segundo nível, venda a ideia. Então, decida, você vai decidir, mas convença de que você fez a escolha certa. E esteja aberto a uma possível, poxa, chefe, você ainda não me convenceu por isso, por isso, por isso e por isso, né? Isso pode... Então, reparem, aqui o líder já começa a abrir um pouco aí a guarda, vamos dizer assim, né? Ele precisa ouvir um pouco mais. Ele precisa se mostrar um pouco mais vulnerável, ok? Então, decida, convença, né? Um terceiro nível é quando você pede informações e considera as informações da equipe ou do colaborador antes de decidir, né? Você vai decidir, mas espera aí, deixa eu consultar as pessoas. Eles precisam me trazer dados, me trazer informações para que eu decida. Reparem que nesse nível aqui, as pessoas já começam a se comprometer um pouco mais com as decisões, né? Poxa, se o meu líder vai tomar uma decisão baseada na minha informação, então eu tenho uma participação grande naquilo que ele vai decidir. Percebe? Né? O próximo nível, discuta com os envolvidos e cheguem a um consenso. A decisão vai ser tomada com todos. Você não é alguém, vamos dizer assim, superior ali naquele momento, tá? Você tem um cargo de liderança, mas está ali junto da equipe tomando a decisão
com eles. Você pode, inclusive, ser, vamos dizer assim, voto vencido. Melhor é quando você é convencido, né? Ok? Então, discuta com os envolvidos e chegue a um consenso. Aconselhe. Então, aqui, daqui para cima, o líder já não faz parte mais da decisão. Não é mais ele que decide. Ofereça a sua opinião e deixe-os decidir. Eu já fiz esse tipo de coisa, não sei nem se eu posso falar dessa maneira, mas vamos lá. Eu já dei a minha opinião, e percebendo, né, com base na minha experiência, com base na minha experiência, na vivência de N problemas que eu já vi pela frente, eu já dei minha opinião baseado em intuição, por exemplo, e recomendei, não faça. Mas a equipe decidiu fazer. A equipe decidiu experimentar. Eles achavam que ia dar certo. Foram lá e fizeram. E não deu certo, né? Não deu certo. Foi um erro, né? Foi o que eu fiz. Puni? Não, óbvio que não, né? Eu confiei que a equipe tinha maturidade para tomar a decisão, mesmo, né, sendo contrária à minha opinião, né? Eles assumiram a responsabilidade, né? Existiram também situações contrárias, né, em que eu disse não faça, a equipe foi lá, fez, usou de recursos que eu não conhecia, né, de conhecimentos que eu também não tinha, e se saiu muito bem. Eu aprendi, eu como líder aprendi com aquilo que eles fizeram. Então, aqui, percebam, a gente já começa a falar de um nível que a gente pode começar a falar em alta performance aqui. As pessoas estão aprendendo de fato a decidir e assumindo a responsabilidade pelas decisões. Agora percebam, antes de chegar nesse nível aqui, elas passaram por esses outros níveis aqui de baixo. Elas foram sendo desenvolvidas. Elas foram sendo desenvolvidas. Deixe-os tomar a decisão, depois peça a eles para que, com base na decisão que eles tomaram, me convençam. É diferente, né? Eu não estou aconselhando, eu quero que vocês me convençam de que vai dar certo. Eu quero que vocês me convençam, sem a minha interferência na decisão que vocês tomaram. E o nível mais alto, deixe-os decidir com total autonomia. Tem até uma frase que eu coloquei no último slide aí, e não meta o seu bedelho. Ele diz mais ou menos isso: prepare as pessoas, delegue, deixe elas prontas para decidir e não se meta, foi mais ou menos isso, e não se meta mais com essa equipe. Deixe eles tocarem a coisa, né? Esse é o mais alto nível aí de delegação e de autonomia. É óbvio que você, como líder, é o facilitador. Volto a insistir, que é o facilitador. É é aquele que vai apontar os resultados que precisam ser atingidos, chamar a atenção no caso de alguns erros, né? Determinadas situações precisam ser corrigidas. Você não pode deixar de dar feedback, de forma alguma, o feedback corretivo. Naturalmente, não pode deixar de dar o feedback, é o seu papel, né, como líder. Você não pode deixar de dar o feedback positivo, o elogio, a celebração para cada uma dessas conquistas. Ah, mas isso aqui é corriqueiro, isso aqui ele vai, toda semana ele faz esse tipo de tarefa aqui. Celebre, cumprimente, elogie, apoie. Esse é o seu papel, né? A pessoa vai se engajar, vai se sentir engajada, feliz de trabalhar ali diante disso, ok? Então, eu tenho certeza que vocês têm como saber qual o papel da liderança numa situação como essa, numa equipe de alta performance, que decide sozinho, decide com total autonomia sobre a sua direção, aonde a equipe tem que chegar, qual o desempenho tem que ser atingido, quais são os desafios, estar junto, facilitando.
ok? Isso é leve. Curtiram aí esses 7 níveis? Alguém já conhecia esses 7 níveis aí de delegação? Bem interessante, né? Repare, mas volto a enfatizar. Esses níveis de delegação, eles vão sendo conquistados gradativamente. Ah, não, eu vou pegar minha equipe amanhã e já quero chegar lá no nível do aconselhamento, né? Eu quero já chegar, vou dar o meu conselho, eles que se virem para lá. Não vão fazer isso, né? De forma alguma, né? O desenvolvimento da equipe é justamente seguindo esses degraus, né? Aí eu gostaria que vocês pensassem aí, como eu estou sendo rápido, eu vou dar alguns segundos só. Até porque eu tenho certeza que em poucos segundos vocês conseguem imaginar aí alguém que trabalha com vocês, ou a equipe mesmo de vocês. Isso aqui é uma régua que a gente pode aplicar individualmente ou para a equipe como um todo, tá? Então, pense na sua equipe, ou pense em determinadas pessoas. Em que nível de delegação essa pessoa que está na sua mente agora está? Que nível ela está? Ela está num nível aí com as cores vermelhas, onde você ainda tem uma participação forte na decisão a ser tomada, naquilo que precisa ser feito, na orientação do que precisa ser feito, ou está no nível aí do nível da corzinha laranja aí, né? Você já está ali no meio, eles estão decidindo junto com você. Ou melhor ainda, já estão decidindo sozinhos. Você está ali só acompanhando e apoiando. Percebem? Agora que vocês pensaram nessa pessoa, só um minutinho. Oi, Mirabel. Débora, perguntou. Acho que depende um pouco das tarefas que ela desempenhar, não é? Ou dá para tirar uma média geral? Não, depende das tarefas. Boa, excelente pergunta. Não, depende do nível em que cada um está. Gente, eu esqueci de avisar vocês de uma coisa que eu vou relacionar com o que a Débora colocou agora, tá? Mas eu esqueci de avisar vocês. Eu não consegui colocar aqui, eu vou colocar amanhã, quinta, né? Pronto, eu prometo que amanhã ou na sexta-feira, né? Porque eu não consegui configurar lá algumas coisas. Amanhã ou na sexta-feira, eu devo mandar para vocês que estão aqui um material com esses slides, tá? E com algumas outras ferramentas lá sobre delegação. E uma das ferramentas, imagine um quadro, ele é um quadro de delegação, tá certo? Um quadro de delegação. Então você coloca na linha vertical os nomes das pessoas da sua equipe, nessa mesma linha, quais são os seus cargos, ou o objetivo do cargo, o que que eles fazem ali no dia a dia, de modo geral, né? E na vertical, os níveis de delegação. Então, você vai ter um mapa, vamos supor que você tenha lá um mapa com 7 pessoas da sua equipe, né? E ali você vai avaliar em que nível de delegação cada uma dessas pessoas está quando precisam decidir sobre algo, quando você vai delegar alguma coisa nova, enfim, né? Entenderam? Eu vou colocar no material uma imagem desse quadrinho de delegação. Não sei se até bateu com o que a Débora colocou aí, né, Gabriel? Ok? Mas acho que bateu, né, Débora? Ok? Esse quadrinho eu vou mandar para vocês. Daniel falou, para que o nível de delegação seja atingido no mais alto patamar, é necessário que a equipe atinja um pleno nível de maturidade e sinergia. Sim, sim. Daniel, excelente colocação. Reparem que a gente está falando, eu até coloquei isso lá no começo do nosso bate-papo, nós estamos falando de uma competência da liderança, uma competência
importantíssima. Eu acho até que é pouco abordada em treinamentos, até livros. Eu tenho um livro específico de delegação, que eu não vou citar o nome aqui, porque é um livro ruim, muito ruim, né? Mas é uma competência que, na minha opinião, precisava ser mais explorada, sabe? E só que além dessa competência, o gestor ele tem que estar, como eu disse aqui em alguns momentos, ele tem que estar muito focado em outros papéis que cabem ao líder, a dar um bom feedback, a cuidar da equipe, planejar desenvolvimento, e treinamento dessas pessoas, né? O ideal é que ele tenha um plano de desenvolvimento individual para cada um, né? Ter um plano de desenvolvimento. É, então, a sinergia dessas coisas, obviamente, saber lidar com conflitos, porque toda equipe tem conflito, sempre vai ter, né? Depende da maturidade das pessoas, de como lidar, e da maturidade do líder, saber como lidar com esses conflitos. Então, esse conjunto de coisas é que vai empoderando, para usar o termo que a gente colocou aqui, e empoderamento é tudo isso que eu estou comentando aqui, reconhecimento é empoderamento, feedback é empoderamento, delegação é empoderamento, ok? Então, cabe ao líder ir alimentando a equipe, desenvolvendo a equipe nessa medida, para fazer com que ela suba aí ao mais alto nível de autonomia. Lá no mais alto nível de autonomia, são pessoas que, de fato, como você bem colocou, são pessoas que têm uma sinergia muito boa, são pessoas que já foram muito bem treinadas, foram treinadas, inclusive, sobre tomada de decisão. Eu estava participando ontem de uma aula em que o professor sobre de planejamento estratégico e tal, ele estava enfatizando a necessidade que se tem hoje de treinar as pessoas em tomada de decisão, né? Então, as pessoas precisam saber precisam aprender a decidir técnicas de tomar decisão, o mindset de tomada de decisão, ok? Então, tudo isso é necessário para se chegar lá no mais alto nível de autonomia, no mais alto nível de alta performance, ok? Então, ó, reflita, qual nível de delegação você mais usa hoje, né? Repare que está até encaixado naquela provocação que eu fiz agora há pouco, né? Pense aí no seu funcionário, na sua equipe. Como você lida em termos de delegação? Ah, eu estou no nível, no segundo nível aqui, né? Eu decido e convenço. Então, beleza. O que é que você precisa fazer? Quem você precisa trazer para perto para desenvolver um nível acima, tá? Então, reflita. Ok, gente? Então, ó, essa aqui é uma frase de modéstia à parte. Eu coloquei um pensamento meu com relação à delegação. Delegar é o ato mais corajoso e estratégico de um líder. Por que corajoso? Porque ele vai lidar com suas crenças, ele vai ter que lidar com as suas emoções, com as emoções da equipe. Então, é um ato de coragem. E é estratégico, porque é uma das principais ferramentas que um líder tem para fazer com que a sua equipe, como eu acabei de descrever aqui em relação ao comentário do Daniel, é a principal ferramenta, a principal competência que o líder tem para fazer com que a sua equipe cresça, se desenvolva, seja cada vez mais eficaz, mire na excelência. Gente, esses pilares fundamentais, eu vou só colocar ele rapidinho, porque ele também vai fazer parte daquele material que eu vou passar para vocês, tá certo? Mas quando você vai delegar, os pilares são o que eu preciso ter para delegar, né? Então, clareza, comunicação e confiança. Aqui são mais as técnicas. Quando você vai delegar, olha lá, clareza. Eu só coloquei alguns pontos aqui, tá, com relação a isso.
Eu tenho definido o que é exclusivamente meu e o que é que pode ser delegado? Isso está claro para mim. E tem aquelas coisas que são estratégicas, algumas coisas são confidenciais, são algumas coisas que faz parte da gestão da equipe em si e que cabe ao líder, né? Eu já relacionei uma série de formas aqui, uma série de coisas que cabe ao líder fazer. Operacional, execução, melhorias, correção de problemas, lidar com problemas, isso pode ser delegado, sim, pode. As tarefas que eu delego, elas são acompanhadas de orientações e critérios de sucesso claros, né? Ou eu vou lá e faço, ó, eu vou lá e mando, faça isso. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito disso daqui? Como deve ser feito? Eu me certifico se a pessoa está treinada para fazer aquilo? Quais são os critérios de sucesso? Ou seja, como é que eu saberei que você fez corretamente? Né? Eu até colocaria aqui também, quando eu delego a tarefa, eu explico como é que eu posso acompanhar a execução dessa tarefa, eu me coloco à disposição, isso está claro para a pessoa, estou aqui para lhe apoiar, qualquer dúvida, a porta está aberta, ok? Só algumas das coisas. Então, a clareza é um dos pilares, quando você vai delegar alguma coisa. A comunicação, não, cara, eu explico o porquê da tarefa, eu até falei sobre o propósito, né, do que você está fazendo, para que você está fazendo. Porquê da tarefa, além do como fazer e do seu impacto, inclusive do impacto ao erro. Cuidado. Qual o impacto do erro, né? Deixo claro como o acompanhamento será feito, dou feedbacks construtivos e positivos, eu celebro, elogio quando ele faz correto. Confiança, eu apoio, estou aqui apoiando, né? Como líder, é o meu papel, mas eu permito que o meu time encontre o seu próprio jeito de executar, ou ele tem que decidir da maneira como eu decidiria. Isso não é autonomia. Isso é delegação? É. A gente viu lá nos níveis, né? Mas não é autonomia. Não, então, se meu time é autônomo, eu permito que ele encontre seu próprio jeito de executar. Outra questão da confiança. Eu vejo os possíveis erros como oportunidades de aprendizado em vez de punição. Quando eu dei aquele exemplo que eu aconselhei, isso que aconteceu, eu aconselhei uma equipe a não fazer determinada coisa, tomar determinada decisão. Aconselhei, mas eles não seguiram meu conselho, né? E decidiram de uma outra maneira, decidiram, né, de maneira diferente, e deu errado. Deu errado. O que eu preciso fazer com aquilo? Eu vou puni-los? Não. Primeiro que eu dei autonomia. Então, talvez até eu tenha falhado em algum treinamento que faltou. Mas, enfim, o problema que surgiu com o erro é da equipe que errou e meu como líder. Como vamos resolver? O que a gente aprende daqui? Por que erramos? Isso reforça demais a confiança. Reforça demais. Um líder punitivo é um líder que gera medo. E ninguém confia no líder do qual tem medo. E eu costumo ainda dizer o seguinte: muitas vezes, aqui já até fazendo um parênteses aqui, né? Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a pessoa que tem medo de você te odeia pelas costas, né? Cuidado, tem medo na sua frente, te odeia pelas costas. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, veja os possíveis erros como oportunidade de aprendizado, ao invés de punição. Eu avalio o nível da escala de delegação, como eu fiz agora há pouco. Poxa, peraí, eu já estou deixando a minha equipe aqui decidir, estou delegando para eles decidirem, mas eles estão preparados? A gente já passou os níveis anteriores, né? Já vivenciaram, já foram num crescendo, né? Então, eu preciso avaliar isso. Gente, então agora vamos encerrando aqui, né?
Apesar de que eu até coloquei para vocês anteriormente, mas aqui vai oficialmente. Agora é a sua vez. O que que eu espero que vocês façam amanhã, que já dá para fazer amanhã já. É óbvio que eu acredito que vocês, eu espero, né, que vocês tenham visto tenham tido outros aprendizados também ao longo dessa 1h30, né? Mas a primeira coisa que já daria para fazer hoje é isso aqui, ó. Escolha uma tarefa que hoje você não delega. É alguma coisa que você faz que não tem a ver com gestão e nem estratégia. Se bem que tem coisas a ver com estratégia que você pode delegar também, por que não? Né? Tem sim. Então, escolha uma tarefa que hoje você não delega e descreva por que que você não delega. Obviamente, aqui já considerando uma tarefa que você possa vir a delegar. Mas por que que você não delegou até hoje? Né? Pense em uma tarefa. Se não deve fazer hoje à noite, está cansado, faça amanhã cedo. Mas quando chegar para trabalhar, pega essa planilhazinha aqui, escolha essa tarefa. Em seguida, aqui, ó, começa a questão do autoconhecimento, né? Da autogestão aí, emocional. Identifique o tipo de medo envolvido. Identifique o tipo de medo. Por que que você não delegava? Ou por que que você não delega? Né? Qual é o medo? Há algum medo? Há alguma crença? 3. Então, defina um nível adequado de delegação. Na verdade, você vai definir esse nível já prevendo quem é a pessoa para quem você planeja delegar. Então, quem é a pessoa para quem você planeja delegar? É uma pessoa já que tem uma certa maturidade, confia em você e você nela, já é uma pessoa tecnicamente bem desenvolvida, né? Ou não? Você vai precisar partir lá do primeiro nível da delegação, né? Às vezes você pode começar ali ou do primeiro, ou segundo, ou terceiro, que são aqueles em que você decide ter uma participação forte na decisão. E se você não delegou de jeito nenhum a tarefa, é importante que você delegue, mas acompanhe de perto, né? Ok? Então, essa é uma tarefazinha que vocês podem fazer amanhã cedo, logo que chegarem aí no trabalho, por exemplo. Ok, pessoal? O melhor, isso aqui é do século passado, viu? Eu até dei uma amenizada na frase, com a maneira que ele falou aí. Mas vamos lá. O melhor executivo, porque tem mais de um século isso aqui, né? O melhor executivo é aquele que tem o bom senso de escolher boas pessoas para fazer o que ele quer que seja feito. Bom senso de escolher boas pessoas para fazer o que ele quer que seja feito. E autodomínio e autodomínio suficiente para não se meter enquanto elas fazem isso, né? Autodomínio para deixar elas trabalharem, deixar elas experimentarem, fazerem do jeito delas. Afinal, quando você chegou nesse nível aqui de delegação, você já experimentou essas pessoas em vários outros níveis, já treinou, né? Já deu feedback, já desafiou, ok? É num crescendo. Tem uma comparação bem interessante que eu vi esses dias. A delegação, ela é mais ou menos quando você é um piloto de um bimotor, né? Você é um piloto de um bimotor, você sabe dirigir um bimotor, conhece todos aqueles reloginhos, aquela coisa toda lá, tem as técnicas, e você vai treinar alguém. Entrou aqui um copiloto, o cara acabou de sair da escola de aeronáutica, tal, e vai tomar conta daquele monomotor. Ele será o piloto oficial, não mais você. Você vai delegar a ele a tarefa de dirigir o monomotor. Como é que você vai fazer isso? Né? Então, ó, se vira aí. Né? Ó, você precisa olhar esse reloginho aqui. Ele tem que estar aqui, a altura, que aqui tem que estar em 1.300 unidades. Ah, mas por quê? Não interessa. Você vê aí, tem que estar em 1.300. Não é assim, né? Ok? Então, escolha boas pessoas. Reparem que não deixa de ser um filtro de você, para que você tenha pessoas competentes na sua equipe.
né? Pessoas que tenham potencial para crescer, para se desenvolver, né? Ok, gente? Bom, pessoal, eu espero que além daquela tarefinha que eu coloquei no slide anterior, vocês tenham compreendido, tenham pego aí algumas outras, tenham tido alguns insights que possa ser levado aí para o dia a dia de vocês, né? Reforçando que a delegação é mais uma competência da liderança que eu trabalho quando eu estou desenvolvendo o programa, o método Líder Octus. Aqui, obviamente, a gente deu uma palhinha, né? Até porque a gente não tem nem como fazer dinâmicas aqui ou estabelecer algumas tarefas, né? Para que sejam feitas, como a gente faz no método Líder Octus, principalmente no tocante, quando se trata de uma mentoria por esse método. Então, só comentando já, né, falando um pouquinho aqui da Octus, esse método Líder Octus, ele se divide, ele tem até esse nome justamente por isso, ele é composto por 8 grupos de competências, ok? Então, o primeiro ali são competências relacionadas ao autodomínio, à autoliderança. Você não começa a liderar ninguém, nem uma equipe, se antes você não lidera a si mesmo. É o alicerce, né? Então, a compreensão do que é a liderança, o papel do líder, a autoliderança, né? Está tudo dentro ali da inteligência emocional e liderança. A formação, como é que se forma uma equipe de alta performance? Então, é aqui que entra, por exemplo, a delegação, gestão de desempenho e de processos, ok? O líder tem que ter um bom conhecimento daquilo que ele administra, daquilo que a equipe trabalha, de como ela funciona, né? A gestão de processos. No módulo 4, a gestão de projetos para melhoria de processos. Então, aqui a gente está falando de melhoria contínua. O quinto bloco, né? O líder precisa saber qual é o seu papel, a sua responsabilidade na formação da cultura da organização, qual é o seu papel, a sua responsabilidade na estratégia. Quando a gente fala da identidade, a gente está falando de missão, visão da empresa. Então, toda uma compreensão do papel do líder com relação a esses aspectos. O sexto bloco de competências são competências relacionadas a tomadas de decisão. O sétimo bloco, influência e negociação. Aqui entra muito a questão da arena política das organizações, como eu lido com os meus pares, como eu lido com o cliente, como eu lido com o fornecedor, enfim. E o oitavo bloco, sobre criatividade, mudanças e inovação. Tá? Esses módulos, eles podem ser realizados. O módulo um e o 2 são básicos, mas mentorias podem ser feitas no módulo um, 2 e 3 e 4, um, 2 e 5, e podem ser feitas mentorias, como eu estou dizendo, é o carro-chefe, né, o principal produto, como treinamentos, palestras, ok? Em cima desses módulos aí. E por falar em palestras, pessoal, eu tenho, essa daqui eu acho que é a 12ª, 11ª Masterclass. Eu vou colocar elas em no máximo 10 dias, ou seja, até o final hoje é dia 22, até o final do mês, eu devo colocar elas no YouTube. E quem quiser, eu até peço, né, até agradeço desde já, quem quiser assistir lá as outras masterclasses, depois eu coloco lá no grupo o link do meu canal, né, da minha página lá no YouTube. Estou disponível para a gente realizar, inclusive, aquilo lá em company, qualquer uma daquelas palestras, em company, ou em forma de palestra, ou de workshop, ou de treinamento. Ok, gente? Só dá uma olhada lá. E um outro produto, uma outra linha de trabalho da Octus é a estruturação de RH estratégico, os vários subsistemas que o RH requer, né, os principais, aqueles que estão diretamente relacionados com a estratégia da empresa. Então, não vou falar aqui sobre administração de pessoal, não entra nisso, né? Tudo aquilo que impacta na estratégia da organização, né, e nos resultados.
Então, tem lá a cultura organizacional, a gestão por competências é a base de tudo que é visto aí na estruturação de RH, ok? Então, quando a gente fala em salários, treinamento, política de RH, cultura, tudo isso parte da gestão por competências, salários, né, como eu disse, avaliação de desempenho, tudo isso é alicerçado pela gestão por competências. Tudo bem, gente? Aqui os meus contatos. Eu gosto muito de publicar no LinkedIn, muito mais do que no Instagram, né? Estou sendo bem franco aqui, né? No Instagram eu coloco alguns resumos lá. Eu realmente não sou muito ativo no Instagram, pelo menos por enquanto. Tem aí o meu site, né? Que é minha casa, vamos dizer assim, é o academiaoptus.com.br. E o canal do YouTube. Eu vou divulgar depois esses meus contatos lá no grupo. Tá ok? Peço também para quem esteja lá no grupo, para quem chegou agora, permaneça. Por lá eu mando alguns materiais de vez em quando, a gente conversa sobre um assunto ou outro, coloco alguns artigos e falo sobre as próximas ações, né? Alguns vídeos que eu coloco lá no YouTube, alguns recortes. Então, permanece lá com a gente. Não sai de lá, não. Então, se você... cadê o Heródoto? Muito obrigado, Heródoto. Muito obrigado. Eu espero que realmente tenha trazido insights interessantes para você, para Daniel, para Jaqueline, que participou aqui, para Débora, né? Gratidão imensa, ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência e conto com vocês na próxima Masterclass. Tá legal, gente? Pessoal, muito obrigado. Gratidão imensa. Até a próxima. Tchau, até mais.